Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fascinante e um pouco intimidador, eu confesso, à primeira vista. É verdade, o tema tem seu peso. Vem direto das profundezas do Zohar HaKadosh, o livro do esplendor. Vamos tentar desvendar, com a ajuda fundamental dos ensinamentos do Moré André Klein-Rosa, o que são as 4 mortes de Samael. Um conceito poderoso, sem dúvida. Porque assim, quando a gente ouve os termos espada, estrangulamento, apedrejamento, queima, a imagem que vem na hora é punição física, algo terrível. Exato. Quase medieval, como você disse. Isso, mas como a gente sempre vê nessas tradições místicas, a casca, ela geralmente esconde um fruto assim muito mais complexo, mais profundo. Com certeza. A interpretação literal nesse caso parece ficar bem distante do que o Zohar realmente quer dizer. E aí que entra a leitura do Moré André Klein-Rosa, certo? Exatamente. Essencial, eu diria. Ele nos guia para entender que esses 4 métodos, eles não falam de violência física, de castigo no sentido que a gente pensa normalmente. Então, o que são? Pense neles mais como metáforas. Metáforas fortes para 4 processos de uma alquimia interna, sabe? Uma transformação da alma. Alquimia interna. Isso. O objetivo não é destruir, é purificar, é refinar. E o ponto crucial, subjugar a força da negatividade que a Kabbalah chama de Sitra Chará, a outra margem, mas atuando lá na raiz dela. É quase como uma cirurgia espiritual. Uma cirurgia espiritual. Gostei dessa imagem. Faz sentido. Então a nossa missão hoje é essa, investigar juntos esses processos. Tentar entender a simbologia por trás de cada morte dessa. E ver a relevância disso para nós. Exato. Talvez descobrir como essa alquimia pode, ajudar no nosso próprio crescimento. Vamos lá, então. Por onde a gente começa? Qual seria o primeiro passo dessa jornada alquímica? O começo é com a espada. A espada. O Zohar, segundo as fontes que a gente viu, começa com essa imagem. A espada em hebraico. Saif. E ela tem um alvo, Samael, que é essa personificação da força adversária, do obstáculo espiritual. Isso mesmo. Mas que espada é essa, afinal? Não é uma espada comum, imagino. De jeito nenhum. E esse é o ponto fundamental que o Moré André destaca. Não estamos falando de uma lâmina de metal, sabe? Essa espada é, na verdade, a manifestação de uma qualidade divina específica, uma das Sefirot. Qual delas? Gevurah. Gevurah é muitas vezes traduzida como rigor, força, julgamento. Certo. Mas aqui, nesse contexto, ela se manifesta como o poder do intelecto afiado, a clareza mental, a capacidade de discernir. É a espada da consciência aqui que corta através da confusão, entende? Interessante. Gevurah eu geralmente associo mais à severidade, ao limite. Como isso vira clareza mental? Não parece um pouco contraditório? É uma ótima pergunta, porque toca justamente na complexidade das Sefirot, Gevurah representa, sim, a capacidade de fazer distinções, de impor limites, de dizer não. Tá. Mas pensa bem, sem essa capacidade, a mente fica como? Dispersa, confusa, incapaz de focar na verdade. A clareza mental exige um certo rigor intelectual. Faz sentido. É preciso cortar as distrações, as ilusões, aquelas racionalizações que a gente faz para se afastar do caminho, sabe? Pensa na precisão de um cirurgião. É um rigor, mas um rigor que cura. Um rigor que cura. Boa analogia. Analisar a realidade, interna e externa, sem as distorções das emoções, sem auto-engano. Entendi. É um rigor que define, então, que separa o que é essencial do que é supérfluo. E como essa espada é afiada. Na prática, de onde vem essa clareza toda? Olha, os ensinamentos apontam muito para o estudo da Torá. E aqui, Torá no sentido mais amplo, A busca pela sabedoria divina, pela verdade. O estudo como ferramenta. Exato. É o estudo que lapida o intelecto, que nos dá os critérios para diferenciar o certo do errado, o sagrado do profano, a verdade da falsidade.
Cada insight que a gente tem, cada conexão feita ali no aprendizado, é como passar a lâmina na pedra de amular, sabe? Entendi. Então, usar essa espada seria fazer escolhas conscientes. Por exemplo, quando surge aquela vozinha interna, o Yetzer Hara, né? A inclinação para fazer algo que a gente sabe que não é legal. Sim, Resistir com firmeza, baseado no entendimento claro do porquê. Isso seria como desembainhar espada. perfeitamente colocado. Empunhar a espada de Gevurah é isso. Tomar decisões lúcidas pela santidade. É confrontar uma tentação não por medo ou por obrigação cega, sabe? Mas com a clareza de que aquilo ali não serve ao propósito maior da alma. É um ato de poder interior, então. Totalmente. De autodefinição consciente. Cada vez que se escolhe a verdade, em vez da ilusão, a conexão, em vez do isolamento, essa espada fica mais brilhante, mais eficaz. Você corta a dúvida pela raiz. Fascinante. Com uma imagem que parece de combate, na verdade, é uma ferramenta de autoconhecimento, de decisão. Ok, passamos da clareza cortante da espada, agora vamos para o segundo julgamento, o estrangulamento. Em hebraico, renek. Renek. Essa palavra já causa um certo desconforto, né? Causa. Sem dúvida, é uma imagem forte. Mas, de novo, a gente precisa olhar para a função simbólica. Espiritualmente falando, estrangular significa o quê? Constringir, apertar, cortar o fluxo de vitalidade. Cortar o fluxo. Isso, o fluxo de energia divina, de Shefa, que é a abundância. E o More André Klimrosa explica que essa é uma punição midá kened midá, ou seja, medida por medida. Ah, a lei do retorno, digamos assim. A punição reflete a natureza do crime. Exatamente. Medida por medida. Então, se o estrangulamento é a consequência, qual é a ação original da Sitra Achara que ele está espelhando? Boa pergunta. Qual é? O trabalho principal da Sitra Achara, dessa força da negatividade, é justamente tentar estrangular a santidade no mundo. Essa é a operação dela. Como assim? Ela opera criando bloqueios, véus, obstáculos energéticos. Coisas que impedem que a luz e a benção divina fluam livremente para a criação, para a vida das pessoas. Ela tenta sufocar a expressão da alma divina, cortar a conexão com a fonte. Entendi. Portanto, o julgamento cósmico dela é experimentar aquilo que ela mesma causa. É ter o seu próprio fluxo de energia negativa constringido, interrompido. Faz todo sentido dentro dessa lógica medida por medida. Isso tem a ver com aquela ideia da Cabala de que o mal não é uma força criativa própria, mas sim uma ausência, um bloqueio do bem. Exatamente. Perfeito. O Zohar define essa esfera da negatividade como Olam Hanifaradim, o mundo da separação, ou da fragmentação. Mundo da separação. A Sitra Achara prospera onde? Na divisão, no isolamento, na discórdia, na falta de comunicação, na incapacidade de sentir o outro. Tudo isso são formas de estrangular a unidade essencial de toda a criação, entende? Ela corta os canais de conexão. Entendi. E qual seria a nossa ferramenta alquímica aqui, então? Se a negatividade estrangula a conexão, como é que a gente estrangula a negatividade? A contrapartida é fortalecer ativamente a unidade, a conexão. Cada ato que promove harmonia, empatia, colaboração, e especialmente o amor ao próximo, a Ahavat Israel, funciona como um nó que aperta o laço no pescoço da Sitra Achara. Cada ato de união. Isso. Cada vez que a gente supera o egoísmo para construir uma ponte com o outro, a gente está cortando o fluxo de energia da separação no mundo. É como se a gente estivesse abrindo as vias aéreas espirituais do planeta, sabe? A união consciente sufoca a força da fragmentação. Da clareza que corta para a união que constringe o negativo. São ferramentas bem diferentes mesmo. Vamos para a terceira. O apedrejamento. Esquilar. Essa talvez seja a imagem mais brutal de todas. Como o Zohar consegue ressignificar isso? Aqui a alquimia é ainda mais surpreendente, eu acho. O Zohar, na leitura do Moré André, eleva esse ato físico do apedrejamento a uma prática de meditação profunda. Um exercício de foco mental, de consciência direcionada. Meditação.
Apedrejamento vira meditação. Como assim? Uma pedra vira meditação. Qual é o simbolismo por trás disso? Então, a pedra aqui não é de rocha. A pedra é a letra hebraica Yod. I. Ah, Yod. Aquela pequenininha. Exatamente. A Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. É só um pontinho. Mas, na Kabbalah, ela é considerada a semente de todas as outras letras. O ponto primordial da criação, sabe? Contendo em si o potencial infinito. Ela representa a centelha divina da sabedoria Hormá dentro de tudo. A menor letra contendo o infinito. Uau! E o ato de atirar essa pedra? Então, o que seria? Projétil é um pensamento focado. Uma machavá. Mas não é qualquer pensamento, claro. Certo. É um pensamento direcionado intencionalmente para a santidade, para a conexão com o divino. Pode ser meditando sobre um nome de Deus, recitando um verso da Torá, ou simplesmente focando na consciência da unidade de toda a existência. O foco é a chave. O ponto-chave aqui é exatamente esse, o poder da consciência focada. O Zohar ensina que a mente unificada, direcionada para o sagrado, é a arma mais poderosa contra as forças da distração, da negatividade. E como funciona na prática? A ideia é que, quando um pensamento negativo surge na mente, uma dúvida que paralisa, uma imagem perturbadora, sabe, influências da Sitra Chará, ele pode ser metaforicamente apedrejado. Apedrejado? Como assim? Não no sentido de reprimir, né? Imagino que não seja isso. Não, de forma alguma. Ótima observação. Não se trata de reprimir, mas de neutralizar e transformar. Você confronta o pensamento negativo, não lutando diretamente com ele, ali no mesmo nível, mas introduzindo ativamente um pensamento de ordem superior. Ah, interessante. É como acender uma luz num quarto escuro. Você não luta contra a escuridão, né? Você a dissipa com a luz. Ao focar a mente na Yod, na unidade, na Torá, você projeta essa consciência unificada sobre o pensamento fragmentado e negativo. E isso dissolve o poder dele. Que incrível! É uma batalha vencida no campo da consciência, usando o foco como escudo e a sabedoria, a Yod, como projétil. Uma batalha mental, onde a arma é a própria consciência focada na unidade. Poderoso. Isso nos leva ao quarto e último julgamento. A queima. Shrefá. O fogo. O fogo. Geralmente associado à purificação, mas também pode ser destruição, né? Qual a visão aqui? A interpretação que o Moré André Klein Rosa traz do Zohar é, olha, belíssima, transformadora mesmo. O fogo aqui não é externo, é interno. Interno. Sim. O próprio corpo humano é visto como o altar sagrado, e os membros do corpo, nossos braços, pernas, órgãos, a mente, são comparados à lenha, pronta para ser acesa num fogo santo. O corpo como altar, os membros como lenha. Isso é muito forte. Mas que fogo é esse que deve ser aceso? E como acender sem se consumir? Essa é a questão, né? Ensina que existe uma correspondência profunda. Entre os mandamentos e o corpo. Isso. Existem 248 mandamentos positivos na Torá, as Hamar Mitzvot. E essa tradição conecta eles misticamente aos 248 membros e órgãos principais do corpo humano. Caramba! A ideia é que cada parte do nosso ser físico tem um propósito espiritual específico. E esse propósito é ativado pelo cumprimento de uma mitzvah correspondente. Então, cada ação que a gente faz, de acordo com o mandamento, acende uma parte desse fogo interior? Exatamente isso. Cada mitzvah realizada com intenção, com kavaná e com alegria, sinchá, acende uma chama sagrada naquela parte do corpo correspondente e transforma essa parte num canal para a luz divina. Pode dar um exemplo? Claro. Por exemplo, quando a gente usa a mão para dar tzedakah, caridade, justiça social, essa ação não é só um gesto externo, sabe? Espiritualmente, ela transforma a própria mão numa expressão flamejante de hesed, de bondade, de graça. Uau! Outro exemplo. Quando se usa a mente para estudar a Torá com profundidade, o cérebro se torna uma chama de roró, de sabedoria. O ato físico ancora uma energia espiritual ali. Entendi.
E qual o resultado dessa prática contínua de acender essas chamas, membro a membro? O resultado cumulativo é que a pessoa inteira começa a brilhar. Metaforicamente, claro. Ela se torna uma tocha de santidade ambulante. Uma tocha de santidade? Isso pode levar a um estado espiritual que é comparado ao da sarça ardente, aquela que Moisés viu no deserto, lembra? Lembro, claro, que queimava e não se consumia. Exatamente. Um ser que queima intensamente com a paixão, com o fogo do divino, mas não é consumido. E por quê? Porque o combustível não é o ego, não é a matéria finita. O combustível é a própria Shekinah, a presença divina imanente, que sustenta a chama. Então é um fogo que não destrói. Não. É um fogo que ilumina, que purifica, que eleva, que transforma a própria matéria em energia espiritual manifesta. Uau! Isso redefine completamente a ideia de queima, né? Não é aniquilação de jeito nenhum, é iluminação, é se tornar um canal vivo para o divino. Então, peraí, fazendo uma síntese desses 4 processos alquímicos que o Moré, André Kleinhorsa, extrai do Zohar. As 4 mortes de Samael são, na verdade, 4 nascimentos para a alma. É uma ótima maneira de colocar. É isso mesmo. Não se trata de punir Samael como uma entidade externa apenas, mas de matar, ou melhor, subjugar a influência da negatividade, a Sitra Shara, da qual Samael é um arquétipo dentro de nós e no mundo. E como a gente faz isso? Através dessas ferramentas espirituais ativas que a gente conversou. A espada do discernimento, Gevurah, intelecto, para cortar a ilusão e tomar decisões claras. A constrição da negatividade, Hunek, união, através de atos de amor, de conexão, que sufocam a separação. O apedrejamento. O apedrejamento simbólico, Skilá, meditação, usando a consciência focada, Yod Makshavá, para neutralizar pensamentos e influências negativas. E, por fim, a queima sagrada, Srefá Mitzvot, que transforma nosso próprio ser, corpo e alma, numa chama de santidade através das ações concretas no mundo. São 4 abordagens bem distintas, né? Mas que parecem se complementar. Uma atua no nível do intelecto, da decisão. Sim. Outra no nível da conexão, do fluxo energético. Exato. A terceira no campo da consciência, do foco mental. Exato. E a quarta na transformação do próprio ser através da ação. Incrível. Exatamente. E se a gente conecta isso tudo ao panorama maior da Kabbalah, essas são ferramentas essenciais para o trabalho de Tikkun Olam, a reparação do mundo, e Tikkun Anefesh, a reparação da alma. A reparação. Elas nos ajudam a remover as kelipot, as cascas, as barreiras energéticas que acabam obscurecendo a nossa luz interior, a nossa Neshama, a alma divina. O objetivo final é esse: polir o espelho da alma para que ele possa refletir a luz infinita, revelar o ouro espiritual que já existe em nós. Sabe, esperando para ser descoberto, para ser expresso. É um processo contínuo de refinamento. Um processo que transforma o que parecia uma luta contra a negatividade numa jornada de autodescoberta e iluminação. É realmente incrível. Bom, chegamos ao fim desta nossa análise profunda dos ensinamentos de Moré André Kleinhorsa sobre as 4 mortes de Samael. Mas fica muito claro que a aplicação prática disso na vida é um caminho que se desdobra a cada dia, né? Sem dúvida nenhuma. A teoria ilumina o caminho, mas a transformação real acontece na prática diária dessas disciplinas espirituais. Não tem atalho. Exato. E para quem nos ouve, fica talvez uma reflexão interessante dessas 4 ferramentas alquímicas que a gente viu: a clareza cortante do discernimento, a força unificadora que constringe ao negativo, o poder neutralizador da consciência focada ou a chama transformadora das ações santas. Qual delas parece, talvez, chamar mais atenção nesse momento da jornada individual de cada um? Uma boa pergunta para se fazer. E mais além, né? Como será que o domínio consciente dessas ferramentas internas não apenas purifica o indivíduo, mas também reverbera? Como isso contribui ativamente para a construção de uma realidade mais iluminada, mais conectada ao nosso redor? Fica aí uma questão para levar consigo.